Começa agora o Rádio Documentário, a história do rádio no Brasil. A história do rádio no Brasil começa em 1901, quando o padre gaúcho Roberto Landel de Moura, sem apoio do governo brasileiro, embarca para os Estados Unidos, onde patenteia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. Em 7 de setembro de 1922, com um transmissor de 500 watts instalado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, 80 receptores distribuídos pela cidade captam a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil, com o discurso do então presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do país. O rádio no Brasil começou como um investimento da sociedade civil e organizada, quando em 20 de abril de 1923, Edgar Roquette Pinto e Henri Morise criam a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com cunho educativo e cultural. Influenciadas por ela, outras emissoras surgem por todo o país. Todas nascem como clubes e sociedades, pois eram sustentadas pelos associados, já que anúncios pagos eram proibidos. Em 1932, Getúlio Vargas permite comerciais pagos, desde que não ultrapasse 10% da programação. Então, o erudito se torna popular, o que gera competição. Em 1935, é criada a Voz do Brasil, como o programa oficial do governo de Getúlio Vargas. A Rádio Cosmos de São Paulo cria os primeiros programas de auditório. Surgem então os ídolos do rádio: Linda Batista, Aracide Almeida, Francisco Alves, Carmen Miranda, Orlando Silva, Silvio Caldas, entre outros. Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro. Em 1937, surge a Rádio Tupi de São Paulo e a cantora Linda Batista é eleita a rainha do rádio. Nos anos 40, começa a época de ouro do rádio. A programação se torna mais popular. Em plena Segunda Guerra Mundial, a Rádio Nacional é usada pelo governo de Getúlio Vargas como instrumento de divulgação e integração do país. Em 1940, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, foi muito aclamado pela criação do Cassino do Chacrinha na Rádio Veracruz, onde formou o primeiro corpo de jurados em auditório. Em 1941, o gaúcho natural de São Gabriel, Heron Domingues, inaugura o Repórter Esso na Rádio Nacional. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Em 1942, começa a primeira radionovela, Em Busca da Felicidade, e também o programa Balança Mas Não Cai. Nessa época, também surge o Ibope, que é usado para medir o índice de audiência das rádios. O contexto da Segunda Guerra Mundial e a Copa do Mundo marcaram essa época. Em 1944, é inaugurada a Rádio Globo no Rio de Janeiro. 4 anos mais tarde, com a fase áurea dos programas de auditório, despontam Emilinha Borba e Marlene e sua histórica rivalidade. A cana lá da
Também surge Dalva de Oliveira. Para marcar a década de 40 da música brasileira, Dalva de Oliveira. Se voltasse sozinha depois. Nos anos 50, a época de ouro do rádio começa a decair. Com a chegada da televisão, os artistas migram para a TV. Porém, o rádio teve um grande impulso, o transistor, um equipamento eletrônico que permitia transmitir e ouvir rádio em qualquer lugar e hora. O rádio então se modifica e busca segmentação, além de interesses mais regionalistas, como o serviço de utilidade pública. Nos anos 60, os jovens tomam posse do rádio como identidade cultural e política. Surge então a Jovem Guarda, em resposta à música internacional. Em 31 de dezembro de 1968, Roberto Figueiredo não contém as lágrimas na última transmissão radiofônica do Repórter Esso. 1967. O Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Na década de 70, surgem as FMs com muito mais músicas. Os locutores se tornam disc-jockey, hoje conhecido como DJs. O sertanejo de Chitãozinho e Chororó, o samba de Martinho da Vila e a irreverência de Raul Seixas marcaram essa época. Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza. Nos anos 80, o rock nacional é marcado por Legião Urbana, Barão Vermelho, RPM, entre outras bandas de sucesso dessa época. Na década de 90, chamada de época de extremas, surgem Leandro e Leonardo, Nirvana, Guns N' Roses, entre outros. Com 24 horas de informação, o Sistema Globo de Rádio inaugura a Central Brasileira de Notícias. Também surgem as primeiras rádios comunitárias do país. Nos anos 2000, passa a ter destaque as rádios virtuais pela internet. As principais emissoras do país começam a testar a difusão digital de sua programação. Atualmente, o Brasil conta com mais de 4.000 emissoras de rádios regulamentadas em AM e FM. O rádio ainda é a fonte principal de informação de muitas pessoas, atingindo lugares onde seria impossível a chegada do jornal impresso, ou até mesmo onde usam um aparelho de rádio alimentado a pilha por falta de energia elétrica, fazendo com que se mantenha vivo o desejo de um dos pioneiros da radiodifusão no país, Roquete Pinto. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças.
o consolador dos enfermos, o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. O documentário A História do Rádio no Brasil é uma produção do aluno do curso de locutor 2012 do Senac Santa Maria, Eudemar Oliveira. Pom, 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 canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Pom, 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 pom.